Graças a Deus. Abre as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Verso 16 a seguir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Iremos ler a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo de número 6, verso 16 a seguir, da palavra de Deus. Aleluia. Que a palavra diz desta forma: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, fala conosco, Senhor, porque acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Neste momento eu te peço, meu Pai, faça a obra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, a mensagem que nós lemos aqui vem nos mostrar a vida de um jovem que estava na presença de Deus, que servia a Deus com sinceridade, e através da sua obediência à palavra de Deus, e também das suas orações contínuas que ele fazia a Deus, Deus entregara na vida de Daniel um excelente dom da ciência, dom da revelação e discernimento de sonhos. Daniel foi um jovem que o rei teve um sonho e esqueceu o sonho que ele teve. No entanto, ele se perturbou porque ele queria saber o significado do sonho. Então o rei chamou seus adivinhos, chamou seus encantadores, chamou seus cientistas, para poder descobrir qual era o sonho que ele tinha, e lhe passar o discernimento. Mas nenhum dos adivinhadores do rei deu conta. Nenhum dos cientistas que com o rei estava deu conta. Nenhum dos seus encantadores deu conta, porque eram servos de mentiras. Eles passavam mentiras, eles viviam de engano. Mas o rei ficou perturbado e deu uma sentença de morte até determinado prazo, se ninguém descobrisse qual seria o sonho que ele teve e não lhe passasse a sentença. Então Daniel, andando no pátio, ele viu aqueles moços perturbados, e então ele falou: por que está tão perturbado assim? Foi e disse: olha, o rei teve um sonho, e ele não lembra o sonho,
e ele quer saber o significado do sonho. Ele diz que até amanhã esta hora, se ninguém tiver passado-lhe o discernimento do sonho, ele irá matá-lo. Daniel disse: não, manda que o rei me chame até a sua presença, eu irei discernir o sonho para ele, eu irei falar qual é o sonho e irei lhe falar o discernimento do sonho. Então, mais do que depressa, chamou o rei e falou com o rei que Daniel queria conversar com ele acerca do sonho. O rei então chamou Daniel. Daniel falou assim: ó rei, eu quero que tu me dá 3 dias, 3 dias apenas, porque eu vou falar com Deus. Então irei te declarar qual o sonho que tu teve e o que Deus quer te dizer através do sonho. Então o rei deu 3 dias a Daniel. Daniel entrou na presença do Deus Altíssimo. Daniel entrou na presença do Deus poderoso. É um Deus verdadeiro, não é um Deus mentiroso, não é um Deus de adivinho, não é um Deus trapaceiro, um Deus de ciência mentirosa, não. É um Deus poderoso, que tem o poder nos céus e na terra, e que sabe definir até a medula da alma, que conhece as profundezas, o oculto e o escondido. Tudo para ele é como se estivesse em uma folha em pauta, nada está escondido aos olhos dele. Daniel clamando a Deus. Ao 3º dia, Deus passou para Daniel qual seria o sonho que o rei teve. Então ele contou o sonho para o rei. O rei admirou, e o Daniel cresceu grandemente no reinado do rei. A Bíblia diz que o rei precisou colocar com eles alguns servos, alguns senhores, presidentes, para estar com ele ali no trono. E Daniel foi um dos tais que foi escolhido. Mas Daniel se destacava diante do rei, porque na vida dele tinha o Espírito de Deus. Daniel se destacava diante de todo mundo. Era um jovem muito sábio, um jovem que agia com sabedoria, um jovem que agia com toda a ousadia, com toda a autoridade. Ele sabia entrar e sair diante do rei, diante de seus inimigos. E pelos seus companheiros que com ele estava, vê o destaque de Daniel, e vê que Daniel estava sendo uma pessoa apontada para ser colocado em seu lado no trono. Então Satanás entrou nos corações dos amigos de Daniel, e eles procuravam de todo jeito achar uma falha em Daniel, para poder acusá-lo, para poder impedir de que Daniel chegasse ao tal poder. Mas eles não encontravam falha na vida de Daniel, porque Daniel era um jovem fiel. Então eles reuniram e falaram: olha, nós não iremos achar nenhuma falha nesse moço Daniel, a não ser que nós entre pelo lado do próprio Deus dele. Então combinaram e falaram: olha, nós vamos até o rei e vamos fazer ele fazer um juramento, jurar de que durante 30 dias ninguém irá clamar a outro Deus e a homem nenhum, a não ser unicamente o rei. E há de ser que aquele que desobedecer no período de 30 dias será sentenciado à morte nas covas dos leões. Então assim fizeram aqueles 3 inimigos de Daniel, e foram até o rei, fez uma reunião e falou: olha rei, nós queremos conversar com o senhor, porque é o seguinte: queremos levantar um decreto e queremos que o senhor assine esse decreto, para que durante um prazo de 30 dias ninguém venha clamar a outro Deus algum, e nem a homem nenhum, se não for a ti, ó rei. Com certeza, quando o rei viu aqui, ele se alegrou, ele esqueceu de Daniel, e ele se alegrou, porque estava colocando o rei como Deus.
estava colocando o rei como um grandalhão. Ele já era o dono do poder, mas estava colocando ele acima do permitido. Então o rei aceitou aquela proposta, assinou ali aquela lei, credital, e selou com o seu anel. E na lei, depois de um decreto ser aprovado pelo rei e assinado, não poderia voltar atrás, tinha que cumprir. Então pronto, foi embora, terminou a reunião, conseguiram o que queria. Daniel ficou sabendo da história, mas Daniel não se abateu, Daniel não entristeceu. Mas a Bíblia diz que Daniel continuava todos os dias na janela do seu quarto, que dava para a saída de Jerusalém. De joelhos ele clamava ao seu Deus 3 vezes ao dia. E um certo dia estava ele ali clamando, quando seus inimigos viram, e mais do que depressa correram e foi até o rei. Quando chegou lá, disse: ó rei, não foi assim o decreto que tu assinaste, que no prazo de 30 dias ninguém deveria clamar a Deus nenhum e nem a homem nenhum, a não ser a ti, ó rei? Sim, foi, pois é. E na lei dos persas está dizendo que a lei não pode ser revogada, não pode ser quebrada. E olha, rei, sabe Daniel, aquele jovem que tu colocaste contigo aqui no palácio, ele, rei, não tem feito, não tem dado crédito ao dito do rei. Ele tem em sua casa, na janela da sua casa que se dá para Jerusalém, ele tem clamado ao seu Deus 3 vezes ao dia, rei. Agora tu tem que pegar ele, ó rei, e lançar nas covas dos leões. Ele tem que passar pela sentença. O rei ficou triste, porque então naquela hora ele entendeu que tudo aquilo que eles prepararam era uma armadilha contra a vida de Daniel. E o rei sabia quem era Daniel, o rei conhecia Daniel, o rei sabia que Daniel era o jovem, ou era a pessoa mais bem destacada no seu reino. Ele era um braço direito do rei, ele era uma pessoa de confiança do rei, porque quando o crente é um crente fiel a Deus, ele é uma pessoa de confiança, ele é uma pessoa que o seu patrão pode confiar, ele é uma pessoa que as outras pessoas podem confiar. Mas quando é um crente fiel, quando é um crente relaxado, quando é um crente sem vergonha, um crente mal pagador, um crente trapaceiro, um crente de meia tigela, como diz muitos aí, você não pode confiar nem no rastro daquele crente. Mas quando é um crente fiel, como era Daniel, que os seus amigos procurou falha nele de todos os jeitos e não acharam, então foi mexer lá com seu Deus. Lá eles conseguiram, porque Daniel daria a vida dele, mas não deixava de clamar ao seu Deus. Amém. Diferente dos crentes de hoje, que não quer saber de orar a Deus. Eles querem cantar, na igreja todo dia quer cantar, chega cedo para cantar, mas quando é culto de oração, só chega depois das 9h30, das 8h30, porque não quer orar. Dia de culto, de oração, é o dia que o culto é mais vazio. Por quê? Que hoje as igrejas estão derrotadas, porque tiraram a oração e colocou louvores. Aqui na IPAD é diferente. Aqui a oração é em primeiro lugar. Aqui aquele que não orar não poderá cantar, porque o nosso louvor tem que ser santo, para Deus receber como incenso as suas narinas. Aleluia. Aconteceu o quê? O rei pelejou para proteger Daniel, o rei pelejou para defender Daniel, mas eles oprimiam o rei e diziam: olha rei, na lei dos persas
esta lei diz que o seu edital assinado por ti e colocado pelo seu anel não pode ser quebrado. Na lei dos persas diz isto, rei. E o rei pelejou, e quando não tinha jeito, então ele foi obrigado a pegar Daniel e a lançar nas covas dos leões. A Bíblia diz que o rei pegou então Daniel, levou, chegando na porta da cova dos leões, e disse: Daniel, o teu Deus te livrará dos leões, Daniel. E por obrigação, por ser obrigado pela lei, ele lançou Daniel dentro das covas dos leões. Irmão, vê o poder de Deus aí. Daniel, aqueles leões que ele estava eram leões famintos que ficavam 2, 3 dias até sem comer. Então, claro que eles eram para despedaçar Daniel. Daniel não era para ter dado nada para eles, era para ter pouca coisa. Mas a Bíblia diz que quando Daniel foi lançado lá dentro, o anjo do Senhor já estava lá e tinha ordenado aos anjos que não tocasse na vida de Daniel. Aleluia! Isso é o resultado de um crente fiel, irmãos. Ainda que ele seja lançado na cova dos leões, Deus envia anjo para fechar a boca do leão, para que não seja tocado na vida do crente que é fiel. O crente que é fiel, ele anda na rua, passa no meio dos bandidos, dos assaltantes, e nenhum toca nele, porque ele é fiel, ele é guardado pelo anjo do Senhor, que a Bíblia diz em Salmo 37, que o anjo do Senhor acampa em volta dos que temes para o guardar e livrar de todo mal. Mas isso é para o crente fiel. Para o crente fiel, ele está guardado, ele está protegido. O crente fiel, ele anda na rua e as pessoas conhecem o crente quando ele é fiel. Até hoje, irmãos, eu ando na rua, a pessoa olha para mim e já diz: tu é crente, não é? Não, porque você é diferente. Eu vejo que o seu rosto é diferente dos outros. Isso que outros que estão dizendo? Os outros crentes estão dizendo que o meu rosto é diferente do rosto de outros crentes, porque no meu rosto existe o brilho do Espírito de Deus. Enquanto muitos querem levar a sua vida de qualquer jeito, eu procuro colocar a minha vida no altar de Deus, para que seja eu como Eliseu, seja eu como Pedro, seja eu como um vaso de Deus. Eliseu foi reconhecido pela mulher pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de falar. Pedro foi conhecido ali pela aquele povo ali, quando estavam ele ali, Cristo sendo julgado, e ele ali esquentando fogo ali, junto com aqueles criados ali. Ele foi conhecido pelo seu jeito de falar, ele foi conhecido pelas suas vestes, ele foi conhecido a sua pessoa, porque ele parecia com Cristo. Todo crente que é fiel a Deus, ele parece com o seu Senhor, ele parece com Jesus. Todo crente que serve o Senhor, ele tem o brilho do Espírito Santo, que faz com que ele parece com o seu Senhor. Aleluia! Diferente daqueles que andam no mundo. Muitos querem parecer com a Jezabel, muitos querem parecer com o Acabe, muitos querem parecer com o ímpio. Depois vem os males sobre eles, são assaltados, são roubados e outras coisas mais. Ah, mas Deus não está comigo. Não, Deus não está com pessoas que querem andar com a aparência do mundo. Deus não está com rebelde. Deus está com aquele que é fiel e guarda a palavra. E o que ele falou? Todo aquele que guarda a minha palavra, eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então o crente, ele é guardado e protegido pelas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Então a Bíblia diz que Daniel caiu lá na cova dos leões. Quando ele chegou lá, o anjo já tinha fechado a boca dos leões. Daniel passou a noite junto com os leões, passou a noite ali.
Eu não sei se Daniel dormiu, eu não sei se Daniel ficou acordado, apavorado, porque estava junto com os leões, ou não sei se ele confiou tão inteiramente no seu Senhor, que ele dormiu junto com os leões. Se você dá uma coisa, se ele dormiu junto com os leões aqueceram ele, porque aqueles pelos daqueles leões ali é quente, para um frio, não tem nada melhor. Mas ele passou a noite ali, creio que ele dormiu sossegado, porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Mas o rei ficou perturbado, o rei não teve sossego. A Bíblia diz que o rei subiu para o seu palácio, entrou no seu quarto, no seu aposento, fechou a porta, não quis saber de nenhum instrumentista lá, não quis ouvir o som de nenhuma música. Passou a noite acordado, atribulado, pensando em Daniel, preocupado com Daniel, e também passou a noite em jejum a Deus, para que Deus viesse livrar Daniel. E Daniel lá tranquilo no meio dos leões. Eu creio que aquela noite custou passar para o rei. Eu creio que aquela foi a noite mais prolongada que o rei já teve na sua vida. Mas no dia seguinte, quando conseguiu amanhecer, o rei mais do que depressa, eu creio que ele estava contando a hora, o momento de chegar, o momento, a hora dele ir até a cova dos leões para ver como estava Daniel. Então, quando chegou ao romper da manhã cedo, ele correu na cova dos leões. Quando chegou lá, ele abriu a porta e olhou assim, porque era tipo uma caverna, era um buraco lá embaixo assim, e olhava por cima. Ele olhou por cima e disse: Daniel, dá-se acaso, Daniel, que o seu Deus te livrou dos leões? Daniel respondeu: rei, vive eternamente, vive a tua alma. O meu Senhor enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, porque eu fui achado inocente diante de Deus, e contra ti, rei, eu não pequei, eu não tive nenhum delito. Aleluia. Aquele rei se alegrou. A Bíblia diz que ele se alegrou, e mais do que nada, depressa, ele mandou tirar Daniel da cova dos leões. Agora vem um versículo da palavra que Salomão disse: quem planta vento colhe tempestade, quem faz a cova nela cairá. Agora vem cumprir este versículo bíblico na vida dos invejosos da vida de Daniel. Todos aqueles que se levantaram contra Daniel, todos aqueles que prepararam essa armadilha por inveja de Daniel, agora o rei manda trazer todos eles e toda a sua família. Traga todos, porque todos agora vai ser lançado dentro da cova dos leões, para eles saber respeitar o homem de Deus, para eles saber respeitar o servo do Deus Altíssimo. Aleluias! E a Bíblia diz que trouxeram todos aqueles acusadores de Daniel, as suas famílias, e lançaram todos lá dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que antes deles chegarem no chão, os leões já tinham estraçalhado eles nos ares. Ué, por que não fez isso com Daniel? Porque Daniel era homem fiel a Deus, porque Daniel era homem sincero a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Daniel não é igual muitos crentes de hoje, que só quer saber, meus irmãos, de carnalidade, não. Só quer saber de ficar, aleluias, na internet, navegando na internet, assistindo televisão, programas mundanos de rádio, falando gírias, palavrões, não vigia no seus corpos, não vigia no trajar, não vigia no que fala, não vigia em nada. Daniel não era um desses. Daniel tinha sua vida voltada para Deus. Daniel tinha sua vida consagrada a Deus. Orava 3 vezes ao Senhor, fora o jejum que ele fazia. Daniel tinha o Espírito de Deus que dava para ele entendimento, sabedoria, discernimento de sonhos, revelações, visões. Daniel tinha um excelente dom de Deus. Foi Daniel que passou uma das grandes profecias apocalípticas que hoje está acontecendo no Covid-19, a preparação, a vinda do anticristo.
Daniel foi o primeiro a passar esta profecia. E hoje estamos vendo essa e outras, tem outras profecias apocalípticas que Daniel passou e está cumprindo hoje. E foi no tempo da lei. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós que queremos servir a Deus com fidelidade. Você que quer servir a Deus com fidelidade, ou você que serve a Deus com fidelidade, você pode ter certeza, aquelas pessoas que dizem ser crente, muitas das vezes, vão se levantar contra você, ao ver que você é mais abençoado do que ele, ao ver que você é mais fiel do que ele não consegue ser fiel como tu, vai te chamar de salgado, vai te chamar de santão, vai falar que você é exigente demais, às vezes até te chamar de carnudo, ou de carnuda. Não tem importância, irmão, não tem importância o que o povo acha de você. O importante é Deus saber quem você é. Vão muitos levantar contra você para querer puxar o seu tapete. Vão muitos querer levantar contra você para te acusar por inveja da sua vida com Deus. Não tem importância. Não olhe para eles, faça como Daniel, continua buscando a Deus, continua clamando a Deus, que na oração Deus vai jogar Satanás por terra e os seus invejosos também. Aleluia! Glória a Deus. Então Deus está chamando a nossa atenção hoje para que nós sejamos como Daniel, fiel, vigilante e perseverante na oração. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Um povo santo, um povo de oração, um povo que esteja vigiando. No capítulo 25 de Mateus, quando fala na parábola das 10 virgens, lá no finalzinho Jesus disse: orai, vigiai e orai. Deus está mandando vigiar e orar. Deus mandava lá vigiar e orar para que a vida dele não venha e vos pegue de surpresa. O crente tem que vigiar em todo momento, porque além de nós estarmos mais do que nunca agora esperando a vinda de Jesus, os nossos adversários, Satanás está atribulado, Satanás está doido, ele está usando pessoas para te perseguir, para bater a sua fé, para tirar você da presença do Senhor de inveja da sua fidelidade com Deus. Conserva, meu irmão, minha irmã, a sua fidelidade com Deus. Deixa quem quiser tirar pedra em você, deixa quem quiser falar mal de você, pode deixar eles vão ter com Deus. Deus vai cuidar de você, vai te livrar daqueles invejosos, vai te livrar desses malfeitores que andam jogando pedra em você. Irmão, vocês pensam que o inimigo vai usar ímpio para se levantar contra você? Não. Você que está procurando ser fiel a Deus, você que está procurando andar na doutrina da palavra do Senhor, Satanás vai usar crente, mesmo que não seja do seu mesmo ministério, mas de outros ministérios, para te perseguir. Você pertence àquela igreja? Que as irmãs não podem usar calça comprida, que as irmãs não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode cortar o cabelo, não pode pintar, você pertence a... Não, que é isso? Isso é doutrina do homem. Doutrina do homem, irmão, ela se desfaz. Doutrina do homem é viver no pecado. Doutrina do homem é viver na vaidade. Jesus disse: sois santo. Deus diz: sois santo porque eu, seu Deus, sou santo. Pedro diz: sois santo como o Senhor vosso Deus é santo. Pedro chegou a dizer, amém? E quando nós chegar ao estado de perfeição, irmão, Deus nos tira daqui para o céu, porque aqui não é lugar de perfeito. Se muitos te chamam de santona, se muitos te chamam de santão, é porque tem inveja de você. Por isso está te perseguindo, te chamando de santão.
levantando contra ti, querendo puxar o seu tapete, calúnia contra você, é porque não está dando conta de servir ao Deus como você e está com inveja da sua vida com Deus. Pode ficar tranquilo, deixe de chamar de santona, de santa vontade. Saiba que você ainda não atingiu o limite que Deus quer que você atinja, porque no dia que você atingir, Deus te recolherá. Aleluia! Quem dera que eu já tivesse chegado no limite e tivesse completado 100%, Deus já tinha me tirado desse mundo maligno, estava livre desses meus perseguidores. Aleluias! Esses, irmão, que impede com que as almas venham converter Jesus na igreja. É esses. O católico, o ímpio lá fora, eles vêem nós aqui andando assim, eles veem o brilho do Espírito Santo em nós. Eles gostam de conversar com nós. Eles gostam eles não nos perseguem não. Eles pedem que nós oramos para ele. Eles pedem para nós visitar eles, porque eles sabem que somos homens e mulheres de Deus. Aleluia! Então Deus, através dessa mensagem, está chamando a nossa atenção para nós ser como Daniel, fiel diante dos ímpios, fiel diante do patrão, fiel no supermercado, fiel na rua, fiel em casa, fiel a deitar ou dormir, fiel em todo lugar, porque os olhos de Deus também estão em todo lugar nos contemplando. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Graças a Deus.